Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar aqui a falar dos nossos amigos segurados empregados. Bom, vamos entrar agora na classificação de empregados que são servidores públicos. Como assim, Tanaka? Bom, nós tivemos uma aula anterior, uma aula chamada Tipos de Regime. Eu falei sobre o regime próprio de Previdência Social, e às vezes no concurso público ele coloca RPPS, e nós estamos agora estudando, o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Bom, eu falei para vocês, olha, quem é que vai para o regime próprio de Previdência? Você no futuro que vai passar no concurso público. Então, quando você passar no concurso público do INSS, da Receita Federal, vocês vão para o regime próprio de Previdência. Por quê? Porque vocês serão servidores de cargo efetivo. Então, os servidores que ocupam cargo efetivo, eles vão para o regime próprio. Militares, alguns dizem que militar não tem regime de previdência, que é uma espécie diferente, e tudo mais. Bom, não vou entrar nessa seara, tá? Mas, em suma, se você for militar, se você for servidor de cargo efetivo, então você não vai para o regime geral, você vai contribuir lá para o regime próprio do seu estado, da União, se você for federal, ou do município, nos municípios em que houver regime próprio. Porque é o seguinte, tem município que não há regime próprio. Então, servidor de cargo efetivo em município que não há regime próprio, o que acontece? Eles vão para onde? Vão para o regime geral de Previdência Social. Então, eles vêm para cá, naqueles municípios que não têm regime próprio. Então, você prestou um concurso para ser técnico, ser analista de algum município, para ser fiscal de ISS do seu município, e lá não tem regime próprio, você não vai ficar desamparado, você vai para o regime geral. Resumo da ópera, gente, é muito fácil. Se o servidor não tem regime próprio, ele não pode ficar desamparado. Para onde ele vai? Para o regime geral. Imagina um servidor de cargo eletivo, vereador, prefeito, deputado, governador. Se ele não está amparado pelo regime próprio, e eu falei para vocês que só servidor de cargo eletivo está amparado pelo regime próprio. Prefeito, vereador não está amparado pelo regime próprio. Vai para onde? Vai para o regime geral de Previdência Social. Empregado público vai para o regime geral. Pessoas contratadas temporariamente, pelo município, por exemplo, vai para o regime geral, vai todo mundo para o regime geral. Tá? A não ser que a pessoa esteja já vinculada, já esteja no cargo efetivo, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas eu quero que você fique com essa regra. Quem que vai para o regime geral? Na verdade, você aplica a regra por exclusão. Todos vão para o regime geral, com exceção destes daqui, que vão para o regime próprio, com exceção dos servidores de cargo efetivo, dos militares que vão para o regime próprio. O resto, todo mundo, todos vão para o regime geral, com exceção de quem? Os servidores de cargo eletivo. Tranquilo até aí? Bom, agora ficou fácil, porque ele vai trazer um monte de regra, um monte de regrinhas ali, e você vai saber, opa, esse aqui vai para o regime geral, esse aqui vai para o regime geral, esse aqui vai para o regime geral. Tá? Vamos lá, a primeira situação. Você tem ali o servidor da União, do Estado, DF, município, inclusive autarquia, fundações, ocupante exclusivamente em cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ele usa essa palavra exclusivamente, por quê? Porque está falando, olha, ele não está amparado pelo regime próprio, ele não ocupa cargo efetivo. Então imagina se o presidente chamasse você para ocupar o cargo de secretário da Receita Federal, por exemplo. Então, cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, você que está estudando para concurso, de repente o presidente liga, vem cá, você não quer ocupar um cargo ali de secretário da Receita? Ah, eu quero sim, beleza.
Aí, nesse caso, você não está amparado pelo regime próprio ainda, né? Ainda se não passou, vai passar. Aí você vai para onde, então? Você, como secretário da Receita Federal, desse cargo de comissão, você vai contribuir para o regime geral de previdência social como empregado, as mesmas regras de empregado. Depois nós vamos ver como que ele paga e tudo mais. Agora, se fosse o Tanaka, por exemplo, Tanaka, que é auditor da Receita Federal, eu tenho cargo efetivo e tudo mais, já sou amparado pelo regime próprio. Se eu for convidado pelo presidente a ser secretário da Receita Federal, então eu vou para onde? Eu continuo no meu regime próprio. Por isso que ele fala que exclusivamente. É o seu caso, o seu exemplo que eu falei para você. Né? Se você vai lá exclusivamente ocupar esse cargo e não tem cargo efetivo, você vai para o regime geral como empregado. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. Servidor de Estado, DF, então você vê, ele fala servidor, já sabe, já tudo por exclusão. Servidor de Estado, DF, município, bem como nas respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo. O que, Tanaka? Aqui está falando ocupante de cargo efetivo. Você não falou que cargo efetivo ele vai para o regime próprio? Calma aí. Ocupante de cargo, olha aqui, efetivo, desde que nessa qualidade não esteja amparado pelo regime próprio de previdência social. É aquele caso dos municípios, os municípios que não têm regime próprio. Muitos municípios, principalmente os pequenos, eles não têm condição econômica de manter um regime próprio. Então as pessoas que lá trabalham, mesmo em cargo efetivo, não vão ficar desamparadas, são estatutários, não são seletistas, são estatutários, só que eles ficam vinculados ao regime geral de previdência social. Então uma coisa é o vínculo previdenciário, outra coisa é o vínculo de trabalho, direito administrativo, né? Então, servidor de cargo efetivo, vínculo de trabalho estatutário, e o vínculo previdenciário é regime geral. Beleza? Legal. Vamos para a próxima aqui. Servidor contratado. Aqui é o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Então imagina que deu uma epidemia de dengue na sua cidade e aí precisa contratar agentes de saúde ali, pessoas para visitar as casas, para ver se tem água empoçada, para colocar veneninho, passar veneno ali, né, para matar os mosquitos da dengue ali. E aí? Nesse caso, ele é contratado, ele não é servidor de cargo efetivo, foi apenas contratado temporariamente, de forma excepcional, e aí ele vai para onde? Ele não vai para o regime próprio, obviamente, vai para o regime geral. Então você vê, é tudo para o regime geral, não é que servidor de cargo efetivo, tudo para o regime geral. Tá? Olha aqui, ocupante de emprego público, também. Olha, ocupante de emprego público, eu posso citar o exemplo, que é clássico, das pessoas que trabalham em empresas públicas e sociedade de economia mista. Como é o caso do Banco do Brasil, você presta concurso para o Banco do Brasil, não presta? Né? Mas você presta não para ocupar um cargo efetivo, você presta concurso para ocupar um emprego público, né? Assim como a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, quando você presta concurso, só que você vai ocupar ali um emprego público. Então, nesse caso, você vai para o regime geral de previdência social, as relações de trabalho são outras, seletista, não é estatutária, assim por diante. Tá? Muito bem. A linha N ela foi revogada, então a gente não vai comentar, vamos pular para a O. A O, ela está falando, gente, das pessoas que trabalham nesses cartórios. Sabe esses cartórios particulares que tem provavelmente tem na sua cidade, onde você vai casar, né? Vai tirar, quando você tem um filho, você vai lá fazer a certidão de nascimento, assim por diante, né? Vai fazer reconhecimento de firma nesses cartórios, entre aspas particulares. Então, as pessoas que trabalham nesse cartório, eles são empregados, tranquilo, né? Porque antigamente tinha um regime específico antigamente, mas agora não mais, tá? Então, por isso que a legislação resolveu tipificar
essa situação, olha aqui, o escrevente, né, a pessoa que trabalha em cartório, escrevente e auxiliar contratados por titular de serviços notariais, esse aqui é o dono do cartório, né, foi contratado, o escrevente auxiliar foi contratado por dono do cartório, né. A partir de 21 de novembro de 94, só vi uma questão que pediu isso aqui. Eles não pedem data. Eles falam assim, a pessoa foi contratada depois de novembro de 94. Beleza. Né? Ou 95. Então, dificilmente você vai encontrar uma questão que eles pedem para que você saiba essa data. Bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social em conformidade com a Lei 8935 de 18 de novembro de 94. Porque antes de novembro de 94, eles tinham a faculdade de optar por um regime próprio, hoje não mais. Então, todo mundo que vai trabalhar em cartório, ele é considerado empregado, beleza? O P é o caso do vereador, do prefeito, do governador, do presidente da República, exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, imagina que você se candidata a vereador, deputado, governador, presidente da República. Se você que ainda não tem cargo público, não tem cargo efetivo, né, ainda você não está vinculado ao regime próprio, se você se candidatar e for eleito, você vai para o regime geral. Agora, no meu caso, Tanaka, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, que ocupa um cargo público efetivo, eu já estou vinculado ao regime próprio de previdência, então continuo vinculado ao meu regime próprio de previdência da Receita Federal. Eu não vou para o regime geral. Vai para o regime geral como empregado pessoas que não estão vinculadas, como você ainda que está estudando e resolveu aí se candidatar a prefeito, a presidente, a vereador aí da sua cidade. Beleza? Muito bem. Vamos ver como cai em prova isso aí? Olha lá. Questão CESP, Defensoria Pública da União. Tá lá. O deputado estadual tenta fazer sozinho, né? Depois, e nós vamos corrigir já. O deputado estadual que não tem vínculo, olha, não tem vínculo, deixa bem claro, não tem vínculo com o regime próprio de previdência, é considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência. E nessa condição está obrigado a contribuir para esse regime de previdência. Tá certo? Certíssimo, né? Só faltou falar para melhorar que ele está vinculado ao regime geral na qualidade de empregado. Beleza? Muito bem. Temos também essa situação. Empregado de organismo oficial internacional estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então vamos lá, imagina você que nós temos aqui no Brasil, deixa eu desenhar o mapa do Brasil, né? Temos a Unicef. A Unicef, que é um organismo internacional que está funcionando no Brasil. Temos diversos organismos internacionais funcionando no Brasil. Mas imagina que a Unicef. Pode ser o Mercosul, pode ser outros. Então, essa Unicef aqui, eu sei que caiu uma questão de uma prova, a Organização Mundial da Saúde, que estava sediada que estava no Brasil, né? Mas as pessoas que vão trabalhar na Unicef aqui no Brasil, elas vão trabalhar como empregado no regime geral. Ora, elas não são servidores de cargo efetivo, vão trabalhar como empregado no regime geral. Agora, vamos supor que pelo fato de trabalhar na Unicef, você fica vinculado ao regime próprio da Unicef. Ah, mas é do exterior, não importa. Mas você já está protegido. Vamos supor que esse da Unicef é o regime do exterior e você está protegido por uma previdência lá do exterior. E aí? Nesse caso, você já está protegido pela Previdência Social, então você está excluído do regime geral. Agora, vamos supor que você vai trabalhar na Unicef, mas não tem proteção nenhuma de Previdência Social. Aí, nesse caso, sim, você vai para onde? Vai para o regime geral de Previdência Social. Tranquilo? Legal. Vamos falar agora também desse nosso amigo, o trabalhador rural. Trabalhador rural, né? Você sabe que na época de colheita, tem muitas cidades
que eles trazem os trabalhadores de ônibus, assim, vão buscar gente de longe, né? Para fazer a colheita, porque são aqueles poucos meses que ele tem. Né? Tem uma cidade no interior de São Paulo que colhe uva, são 2, 3 meses de colheita, então precisa de muita gente para trabalhar, traz gente de longe, gente de fora. Tá? E aí, alguns chamam aí de boia fria, né? Apelido das pessoas de boia fria, são trabalhadores rurais contratados por curto prazo. Também eles vão ser considerados empregados. Né? Muitos deles trabalham, infelizmente, na informalidade, né? Não, eles têm ali, tem toda uma regra para esses trabalhadores rurais, tá? Então tá lá, trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, então fazendeiro contratou trabalhador rural, na forma aqui do artigo 14A dessa lei, não gravem sim número de lei, nem essa data que jamais vai cair, tá? Se quiser gravar, grava, né? Mas muito difícil cair. Para o exercício de atividade de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses. Mas se for superior a 2 meses, aí vai considerar empregado normal. Né? Prazo não superior a 2 meses é o trabalhador contratado aí temporariamente, né? Dentro do período de 1 ano. Se superar isso, vai ser um empregado normal. De toda forma, continua sendo empregado do regime geral da Previdência Social. Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal quando você for se inscrever. Coloca aí, marca aí o sininho, não vai esquecer do sininho aí, sininho mágico, porque quando a gente sobe uma aula no YouTube, você é o primeiro a saber, aparece ali no seu e-mail, né? Tudo quanto é lugar para você saber, opa, tem aula nova do Tanaka, já vou assistir, é uma fresquinha, atualizadíssima, sempre atualizar essas aulas, tá? Sempre se houver mudança, se houver alguma emenda, se houver alguma medida provisória, alguma lei nova, alguma reforma da Previdência Social, qualquer coisa que aconteça, a gente vai atualizar para que você tenha o melhor curso, melhor qualidade, completo e o melhor de tudo, gratuito, disponível a toda a sociedade do Brasil e do mundo, porque nós temos pessoas que assistem nossas aulas lá em Portugal, Estados Unidos, Guiné-Bissau, tudo quanto é lugar. É isso aí, pessoal, é verdade. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.